Graça e paz do Senhor Jesus. Na noite de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos, na noite desse domingo, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor Jesus que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Antes, porém, eu quero orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu estou no ambiente da nossa igreja, aqui na Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, e para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui, embora não possamos ainda nos reunir como de costume, mas eu sei que a palavra do Senhor encontrará lugar nos corações dos irmãos, para que juntos possamos celebrar a Deus nessa noite com alegria. E eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pela oportunidade de estar neste lugar, celebrando o nome do Senhor, cantando louvores ao Teu nome e também meditando na Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que nesta noite, nós, Teu povo, Tua igreja, possamos ser edificados um pouco mais na ministração do Teu Espírito Santo, que irá falar aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor use, por Sua misericórdia, por Sua bondade e amor, a minha vida, e que eu possa compartilhar a Tua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que cada um, Senhor, que cada filho e filha do Senhor, que cada criança tenha os seus corações ou o seu coração alcançado nessa noite. Que ele transborde de alegria na presença e na ação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada uma das crianças que estão neste lugar aprendendo a Tua palavra. Que haja transformação na vida delas. Que por Tua bondade e misericórdia o Senhor transforme os lares dessas crianças, Senhor. A vida de pai e mãe. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos ver os frutos do Espírito Santo na vida dessas crianças. Para a Tua glória, Senhor, eu Te peço neste momento, derrama sobre nós, a Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, o Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Derrama, Senhor, graça sobre nós, o Teu perdão, as Tuas misericórdias. Lava-nos no Teu precioso sangue, ó Jesus, pois carecemos do agir do Senhor em nossa vida. Pai Celestial, em nome de Jesus é que eu lhe peço essas bênçãos. E para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler. Quero convidar você a ler comigo, acompanhar aí a leitura. Como eu disse, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. O Senhor Jesus, nesse capítulo, ele vem tratando de vários assuntos. E ele finaliza o capítulo 7 falando sobre algo muito importante na vida do homem, na vida da mulher. Ele trata sobre construção, sobre edificação, sobre a importância de sabermos aonde nós estamos construindo, aonde nós estamos colocando os alicerces da nossa vida, ou a construção da nossa casa espiritual, do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa mente. E no capítulo 7, a partir do verso 24, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, na noite de hoje eu quero compartilhar com os irmãos poucas palavras, mas que desejo de coração que primeiramente as palavras do Senhor encontrem lugar no meu coração, que elas toquem a minha vida, que eu venha pela ministração do Espírito Santo, que eu venha a ser transformado, que eu seja edificado no lugar certo, na rocha que é Cristo o Senhor. O mundo tem construído muitas coisas. Nesse mundo, quantas construções mirabolantes que nós vemos por aí. Quantos milhões e milhões são investidos numa construção. Eu estive vendo essa semana com a Simone um prédio que nunca foi usado na Coreia do Norte. É um hotel com 3.000 quartos. Já faz mais de 10 anos que ele está pronto e nunca foi usado por ninguém. Por ninguém. Nunca ninguém se hospedou nesse hotel. Mas foram investidos ali milhões e milhões e milhões de dólares. Mas ele se encontra vazio. Ele é chamado pelas pessoas, pelos norte-coreanos, de hotel fantasma. Porque nunca ninguém se hospedou naquele lugar. Nunca ninguém usou nenhuma das cadeiras, nenhuma das camas, nunca ninguém se alimentou em um dos seus vários restaurantes. O mundo gosta de grandes edificações para poder ostentar o seu poder. As pessoas gostam disso. Mas não os filhos de Deus. Nós edificamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa casa, ela não está sendo edificada nesse mundo. Então, na noite de hoje, eu vou tratar sobre esse assunto com os irmãos. Sobre a nossa casa, sobre o desejo do nosso coração, sobre onde estamos construindo a nossa casa. E eu desejo que o Senhor Jesus fale ao seu coração nessa noite, não porque eu estou falando a você, nada disso, mas porque o Senhor Jesus, se a sua voz ecoar no seu ouvido e descer para o seu coração, será algo tremendo, algo maravilhoso. E eu desejo isso, de coração, para a sua vida. Eu vou cantar um cântico agora, bastante conhecido, e que você cante esse cântico comigo, em louvor e agradecimento ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Que maravilha! Vamos louvar ao Senhor.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre, para todos sempre. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Muito bem, meus irmãos, como eu disse, nessa oportunidade eu quero meditar com os irmãos nas palavras de Jesus, que é exatamente a passagem que eu li no início desse culto com os irmãos, mas eu quero mais uma vez, embora lemos há tão pouco tempo, eu quero mais uma vez ler essa passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. É sobre esse assunto que eu quero conversar com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: o Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero orar mais uma vez, meus irmãos, pedir a graça de Deus e o favor de Deus sobre esses poucos minutos que eu terei com os irmãos, meditando nessa passagem de Mateus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus,
mais uma vez, nós nos colocamos em oração diante do Senhor. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória do Evangelho do Senhor Jesus e para o bem da igreja, que o Senhor fale conosco nesta noite. O Senhor conhece a nossa pequena, porém amada Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca. Os teus olhos estão sobre esta igreja, como também está sobre as demais. Mas eu quero neste momento, Senhor, pedir as tuas misericórdias sobre nós, que estamos cultuando o Senhor neste momento. Sobre todos aqueles também que estão acompanhando essa transmissão ou o farão depois, num outro dia. Que o Senhor também continue a falar aos corações, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. E é o teu Espírito Santo que age em nós, colocando, aplicando a semente da tua palavra nos corações. Para a glória de Jesus, é que eu lhe peço, Pai. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória e honra do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no começo desse culto, dessa celebração, os homens gostam de construir grandes coisas. Os homens gostam de ostentar poder, de mostrar o quanto eles são capazes. Irmãos, olhem para as catedrais. Olhem para as catedrais, como elas são gigantescas. Muitos acreditam que seriam quase que impossível construí-las hoje. Tanto tempo, tantos detalhes, tanto dinheiro. A verdade é uma só, meus irmãos. Deus não volta os seus olhos para o tamanho de uma construção. Deus volta os seus olhos de misericórdia, compaixão e amor para um coração contrito e arrependido. O salmista disse isso. Um coração contrito e arrependido não desprezarás, ó Deus. Os discípulos ficaram decepcionados com as palavras, surpresos, no mínimo, com as palavras de Jesus, quando ele disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derrubada. Ele estava se referindo àquele glorioso templo que para os judeus era orgulho, mas que para Jesus eram apenas pedras. Por vezes, meus irmãos, nós que somos crentes, nos ocupamos tão somente na ornamentação de um prédio, quando na verdade os olhos do Senhor estão sobre os nossos corações, sobre as intenções do nosso coração. É esse edifício, é nesse prédio que o Senhor quer trabalhar o nosso coração. O Senhor Jesus disse, Portanto, quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, eu vou assemelhar essa pessoa a um homem prudente, a uma pessoa prudente, cuidadosa, zelosa, cautelosa. Porque ao observar as minhas palavras e as colocar em prática, ou as colocarem em prática, este estará sendo edificado na minha pessoa, disse o Senhor Jesus. E ao dizer essas palavras, as pessoas que estavam ali ao seu redor ficaram admiradas, com a autoridade, com o poder, com a presença de Deus nas suas palavras. Irmãos, quando nós trabalhamos em prol de algo que nos trará bons resultados, boa recompensa, além de prazeroso, é também edificante para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso lado, principalmente em se tratando da nossa família. Contudo, quando investimos nosso tempo e recursos em algo fútil, superficial, e que nos apresente resultados negativos, não apenas nós sofremos, mas, consequentemente, aqueles que estão envolvidos naquele projeto,
aqueles que estão envolvidos nos nossos planos, nos nossos interesses. Por vezes, até mesmo aqueles que nos aconselharam a não fazer ou fazermos com mais cuidado uma determinada coisa, acabam por sofrerem as consequências também. Eu tenho dito, já há 2 ou 3 semanas, há 2 ou 3 programas no rádio que apresentamos toda sexta-feira, através da SB 106 FM aqui em Santa Branca, eu tenho dito que as pessoas hoje em dia, elas estão levando a vida como que de qualquer jeito, sem pensar nas consequências. Quando o Senhor Jesus disse, lança o teu pão sobre as águas, porque dias depois o verás, ele estava dizendo àquelas pessoas e também nos ensinando hoje que tudo que nós fazemos traz consequências. Por isso é importante que tenhamos todo cuidado quando lançamos o nosso pão sobre as águas. E eu tenho dito no programa que as pessoas hoje estão vivendo, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão se envolvendo de qualquer maneira. Tudo isso trará uma consequência para a vida das pessoas. As pessoas estão construindo suas casas espirituais de qualquer jeito. Elas não estão se importando nem com elas e nem com as pessoas próximas. Tudo que fazemos traz resultados para nós e para aqueles que estão próximos ou são próximos de nós. O Senhor Jesus deixa claro em suas palavras que pelo simples fato de fazermos o que é certo, e irmãos, veja que interessante, nessas palavras, capítulo 7, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus deixa claro que pelo simples fato de escolhermos bem e buscarmos conselhos com as pessoas, de escolhermos o que é certo e o que é correto, mesmo tomando essas decisões, não significa ou não significará que nos manteremos livres ou até mesmo longe de situações e momentos desgastantes e até angustiantes em nossa vida pessoal, familiar ou profissional. Essa é uma grande verdade. Mesmo você lutando para viver uma vida correta, isso não lhe dará, entre aspas, o direito de viver uma vida sossegada. O Senhor Jesus nos apresenta essa realidade nesses versículos que lemos. Quando afirmamos acertadamente que o sol nasce para todos, precisamos compreender, meus irmãos, que nem sempre um dia de sol ou um dia ensolarado poderá significar um dia prazeroso. Embora o sol, sua luz e seu calor sejam indispensáveis, seu calor e luz podem castigar e causar danos à nossa saúde. O sol é indispensável, mas muito tempo exposto ao sol nos causa danos. O sol nasce para todos. Nas palavras do Mestre Jesus, encontramos verdades que têm sido negligenciadas e negadas, por vezes rejeitadas, até mesmo por muitos crentes. Diante do comportamento desses crentes, é fácil de percebermos que, embora sejam crentes em Jesus e amem sua palavra, esses crentes, muitas vezes, vivem uma confusão e, por conta disso, compartilham a palavra do Senhor Deus, cometendo toda sorte de equívocos. E por que eu afirmo uma coisa tão séria como essa? Que provas eu tenho de que isso tenha acontecido? Meus irmãos,
Posso afirmar, pura e simplesmente, porque muitos crentes andam afirmando por aí que é a vida daqueles que amam e servem a Deus é uma vida de vitórias, de conquistas e livre de sofrimentos. O que não é verdade. A bem da verdade, isso é uma mentira. A prova e a concordância do que estou afirmando, nós podemos encontrar nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflições, dificuldades, lutas, batalhas. Enquanto estivermos construindo a nossa vida, enquanto estivermos em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada de fé, nós sofreremos todo tipo de ataque, todo tipo de afronta. O inimigo armará ciladas, colocará laços, preparará suas armadilhas para que caiamos nelas. Meus irmãos, acontece também que não é por acaso que o Senhor Jesus, nesse quadro de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nesse quadro o Senhor Jesus nos apresenta uma realidade na vida de dois homens. Um homem, uma pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. Ao falar sobre este homem, o Senhor Jesus deixa bem claro que todas as dificuldades e preocupações também podem cair sobre a vida daquela pessoa que não apenas ouve as palavras do Senhor, mas as coloca em prática. Talvez você pense: opa, Daniel, peraí, mas a casa desse homem sensato não caiu. É verdade. A casa desse homem não caiu. A casa do homem sensato não caiu. Mas contra a sua casa sopraram os ventos. A tempestade foi contra aquela casa. Ele não esteve livre das lutas e das dificuldades. A sua casa não caiu. Queridos, quem já esteve em algum lugar que tenha sofrido com uma forte chuva, uma tempestade, ou ainda se viu dentro de um lugar tendo que enfrentar a fúria da natureza, poderá descrever melhor os horrores de um momento como esse. Eu nunca enfrentei uma tempestade. Eu já tive medo de chuva forte, mas eu nunca tive de enfrentar uma enchente, como muitas pessoas enfrentam por esse Brasil afora, pelo mundo afora. Os rios transbordam e levam tudo o que está à sua frente. O Senhor Jesus está falando disso. O Senhor está afirmando, meus irmãos, que o servo fiel e bom também poderá sofrer devido às variações que a vida poderá vir a apresentar. Momentos inesperados podem surgir, notícias podem surgir de repente e elas poderão não serem boas. Medo, angústia e dor podem vir a brotar mesmo no coração daqueles que são fiéis. Decepções, dúvidas e tristezas podem gerar ansiedade a ponto de levar o crente a pensar que tudo está perdido. Queridos, por que você acha que Elias, o profeta Elias, entrou naquela caverna?
não foi para descansar. Elias estava se escondendo. Ele havia chegado à conclusão de que não tinha mais jeito. E ele era um crente. Por um acaso, nós podemos nos comparar com aquele homem? Num determinado momento, José chegou à conclusão que tudo estava perdido. É bem provável que num determinado momento José tenha pensado: a minha vida chegou ao fim. Meus irmãos irão me matar. Assim foi com José, meus irmãos. Quando por vezes era maltratado por seus próprios irmãos. José não fora agredido por seus inimigos, mas por seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos desejavam se verem livres dele, a ponto de até discutirem como poderiam matá-lo. José estava prestes a experimentar as forças contrárias que se levantariam contra a sua vida. As chuvas, os ventos e as enchentes bateriam contra a vida de José e buscariam fazê-lo desanimar. Que mal havia feito aquele jovem? Que mal José havia feito, meus irmãos? Nenhum mal. Ele não havia feito nenhum mal, irmãos. José teve todas as razões que esse mundo pode oferecer para abandonar a fidelidade para com seu Deus. Porém, não o fez. Dezenas de anos se passaram desde que fora arrancado do convívio familiar e vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Mas Deus, meus irmãos, veja o que Deus fez com o sofrimento daquele homem. Veja o que Deus fez com os ventos, com as tempestades que se levantaram contra a vida daquele homem. Deus fez com que José prosperasse, triunfasse na terra da sua aflição. E ali no Egito, Deus fez dele um governador. Eu vou usar uma expressão engraçada aqui. José não viveu a pão de ló, meus irmãos. José viveu agruras terríveis, tentações terríveis, pressões terríveis. Mas ele se manteve fiel. E eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Deus tem poder para fazer de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, vitoriosos em sua obra. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, que transborda em alegria, desde que estejamos dispostos a aprender dele, de Deus, lições preciosíssimas para o crescimento da nossa fé. Não será fácil. A vida cristã não é uma vida de brincadeiras. Nós temos desafios. Primeiramente, o grande desafio da vida do crente é a sua própria natureza. Temos que lutar contra nós mesmos. Dizer não para os nossos desejos.
Queridos, quando prestamos atenção às palavras de Jesus, descobrimos que o segredo para uma vida de sucesso, para uma vida de conquistas significativas e para um viver cheio de alegrias, não está nos materiais ou nos recursos dos quais dispomos, mas está em observarmos, absorvermos e aspirarmos por vivermos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que está a vitória do crente. Aí está a grande conquista. José, mesmo após ter sido traído e vendido por seus irmãos, continuou a construir sua casa espiritual em Deus. A sua história apresenta isso. A história de José nos mostra que ele se manteve fiel ao Senhor. Assim também a nossa casa espiritual só será construída e permanecerá em pé quando diante das lutas e provações, se primeiro buscarmos os recursos no Senhor, buscarmos os recursos no nosso Deus e em sua palavra. Aí seremos casa bem edificada. Quem, meus irmãos, aos olhos de Jesus, pode vir a ser considerada uma pessoa prudente? Nós não estamos sendo avaliados por um professor de universidade. Nós não estamos sendo avaliados por algum presidente de algum partido, de alguma agremiação, associação, instituição. Quem está com os olhos postos em nós é o próprio Senhor Jesus. Quem, aos olhos de Jesus, pode vir a ser considerada uma pessoa prudente? O versículo 24 do capítulo 7 de Mateus responde a essa pergunta, meus irmãos. Quem? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Se ouvimos as palavras do Senhor e nos empenhamos em cumpri-las, seremos considerados por Jesus pessoas, homens e mulheres prudentes. Qual será o resultado na vida de uma pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus? Qual será o resultado? O que irá acontecer com uma pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus? O versículo 24 do capítulo 7 responde: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Esse é o resultado. O Senhor o considerará um homem prudente, uma mulher prudente. Uma pessoa prudente, em conformidade com as Escrituras, ouvirá de Jesus as seguintes palavras: servo bom e fiel, venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Meus irmãos, dois homens se ocupam, cada um em construir sua própria casa. O Senhor Jesus não diz que um escolheu os melhores e mais caros materiais para a sua construção, enquanto o outro decidiu economizar, não se preocupando com a qualidade daquilo que iria
usar em sua edificação. Embora não tenhamos essa informação na palavra de Deus, nós podemos imaginar, pois é totalmente natural, que outras pessoas houvessem sido contratadas a fim de trabalharem na obra, porque ninguém constrói uma casa sozinho. Sempre tem um amigo que ajuda, ou até mesmo uma pessoa que é contratada, que é paga para construir, para edificar. Então, é possível que esses dois homens tenham chamado outras pessoas para o serviço na construção, mas não foi esse detalhe que deu qualidade à obra que havia sido feita. Não foi a mão de obra contratada que iria garantir que a casa de um ou de outro se mantivesse em pé. E nem da outra ter desmoronado, mas sim o terreno sobre o qual a casa fora edificada, construída. Foi isso exatamente que fez toda a diferença na vida daqueles dois homens. Queridos, sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa casa espiritual? Sobre qual mandamento, sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida? Será que é sobre os conceitos filosóficos da nossa denominação? Será que estamos construindo a nossa vida cristã sobre o estatuto da nossa igreja? Sobre a palavra e a pessoa do pastor? Sobre a nossa própria filosofia de vida? Eu creio que não. Eu creio que não. A igreja está edificada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, com respeito ao homem prudente e sensato, o Senhor Jesus disse: assemelhá-lo-ei àquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a minha pessoa. O Senhor Jesus é a pedra principal da igreja, e a igreja somos nós. Assim como deve ser a pedra angular, a mais importante na construção da nossa vida e na vida da nossa família. O Senhor Jesus é a rocha, e é sobre essa rocha que deve estar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso entusiasmo. É Ele, Jesus, quem nos concede poder e autoridade para lutarmos contra aquele que astuta e sorrateiramente nos arma ciladas e laços traiçoeiros, o diabo. É por isso que a nossa vida precisa estar sendo construída na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É sobre essa pessoa, a pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus, que devemos construir toda a nossa vida financeira, conjugal, familiar, social, espiritual. É sobre Jesus, porque Jesus tem a resposta certa, Ele tem o remédio certo para compartilhar conosco.
É sobre ele que nós devemos construir a nossa casa. Só Jesus, meus irmãos, só Jesus tem poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para dizer a todos nós e a todo mundo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada, irmãos, nós conseguiremos fazer se não for por intermédio de graça do Senhor Jesus. Queridos, vamos construir a nossa vida em Jesus. Vamos celebrar a Ele. Vamos adorá-lo, cultuá-lo. Vamos nos dedicar a Ele. Porque é na pessoa de Jesus que eu, a minha família, você e a sua família deve construir a sua casa, a nossa casa. Querido irmão, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor lhe conceda uma semana debaixo da sua graça, do seu favor, do seu cuidado, do seu amor. Queridos, que como igreja nós possamos servir cada dia mais a Jesus. Que possamos nos dedicar mais e mais a Jesus. Porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E nós devemos estar alegres. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero agradecer por você ter acompanhado esse vídeo e que nós possamos crescer mais e mais no Senhor Jesus. Quero neste momento mandar um abraço ao pastor Esdras Moreno Pintor, que é o pastor titular dessa igreja, sua esposa, dona Nilza, toda a sua família, a toda essa família ICBB, aos meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Eu não vejo a hora de estarmos juntos outra vez, celebrando a Jesus, que nós possamos aprender com essa situação. Eu sei que temos aprendido. Que o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, nos fortaleça, nos encha da sua graça, porque nós precisamos, irmãos. Os dias são maus, os dias são maus. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo: cuidado, Timóteo. E nós devemos tomar todo o cuidado, irmão. Queridos, não vamos perder o hábito da oração. Eu preciso que você ore por mim. Eu tenho orado por essa igreja. E nas minhas orações eu tenho lembrado dos irmãos. Eu tenho lembrado dos rostos, das crianças, dos irmãos. Eu tenho pedido que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar mais uma vez e com essa oração eu estarei encerrando esse nosso culto. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por estes minutos. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de celebrarmos a Jesus, de fazermos uso da sua palavra, de podermos pregar o Evangelho que tem transformado as nossas vidas. Obrigado a Deus pelo Espírito Santo que habita ricamente em nós. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Pai Celestial, abençoa a tua igreja, do mais novo ao mais velho. Abençoa nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos do Senhor. Edifica-nos na pessoa gloriosa de Jesus. Fortalece, Senhor.
fortalece o nosso coração, a fé e a aliança que o Senhor mesmo tem colocado em nós. Para a glória e honra de Cristo Jesus. Para a glória e honra de Cristo Jesus. E no nome do teu Filho é que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você.